Mayra tá dando olá. Olá, Denilza. Olá, Marciane. Olá. Não sei se é N. Oliveira, Natália, Rita, Michele, Maria Lúcia, Rosana. Pelo menos são as que eu estou vendo aqui na minha tela. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindas ao nosso segundo Boa encontro. noite de paz. Boa noite, Denilza. Bem-vindas ao. Gente, tem uma coisa branca aqui, né? Não sei se é minha câmera. Quando eu faço assim, eu acho que eu vou ficar de ladinho, assim. É, Bem-vindas ao nosso segundo encontro, na verdade, da série Caminhos da Liderança Negra. É um encontro para tratar sobre os bloqueios, as crenças que atravessam as nossas lideranças, as nossas vidas, as nossas trajetórias, a nossa vida profissional, pessoal também, mas em especial profissional ao longo da nossa trajetória. Então, no mês passado, a gente falou já um pouquinho. Se eu fosse falar dos bloqueios, eu conseguiria citar pelo menos uns 20, assim. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a dificuldade de autopromoção que a gente tem, como que isso impacta na questão da autoestima e uma outra crença que também é a crença do não merecimento. Então, primeiro eu quero dizer para vocês que esse ambiente é um ambiente seguro, é um ambiente todo preto. Gente, quem puder pode abrir sua câmera, eu gosto de olhar para vocês também, tá? Eu gosto de ver a tela toda preta, maravilhosa, incrível. Então, esse ambiente é um ambiente seguro. No final, eu vou abrir para, não sei, para duas participações, e aí eu posso fazer uma orientação mais direta, né? Da gente fazer uma conversa mais direta, uma orientação que eu fiz no mês passado também, de alguma situação de algum diagnóstico também aqui, tá? Oi, Daniele, bem-vinda, boa noite. Então, primeiro eu quero dizer para vocês, né, da alegria, né? Somos todas mulheres que ressignificam as histórias e as trajetórias. E quando a gente começa a falar sobre liderança, e aqui eu quero trazer a liderança no sentido mais completo que tem, né? No sentido mais completo de. Só não abro a câmera porque estou me recuperando de uma cirurgia. Estou muito feia, Maila. Tá nada, Maila. Que história aqui? Estou muito feia. Você está se recuperando. Você não está feia, você está em recuperação. Não fa... primeira coisa da noite que eu quero dizer para vocês: não falem mal de vocês mesmas, nem de brincadeira. Não digam palavras negativas sobre você mesmo, nem sobre seu cabelo, nem sobre sua cor, nem sobre sua roupa, nem sobre seu estado, nem sobre sua pele, nem sobre seu trabalho, nada. Proibidas de trazer qualquer que seja, sabe, a fala, a caracterização negativa sobre você, tá? Cuidado com o que você diz sobre você mesmo, porque a gente já está numa sociedade que já trata a gente de maneira não muito boa, historicamente. Então a gente precisa construir com a gente esse caminho de não repetir esse padrão. Gente, tem um negócio, eu acho que é a minha câmera aqui, eu acho que talvez eu ficasse assim, ó. Então, a gente já vai fazer esse combinado. E vocês vão entender que isso também tem a ver com a relação da autoestima e da autoconfiança. Então, quando a gente pensa em liderança, e aqui eu quero trazer o sentido amplo. O que que é o sentido amplo da liderança? São cargos de destaque, de poder, de decisão, coordenação, gestão, diretoria, articulação, cargos que você vai estar à frente assim de um grupo, né? Ou você vai estar à frente de um setor, ou mesmo você pode ser um cargo em que você tenha visibilidade, que você precisa lidar com o público. Eu estou falando de uma maneira mais geral. E tem uma coisa que, em sua maioria, as mulheres negras sentem, é esse desconforto. Primeiro, dizer que esses espaços de gestão, de coordenação, de liderança, esse espaço em que uma mulher negra está brilhando, em que uma mulher negra está à frente, eles não foram pensados para nenhuma de nós. Historicamente, não aqui na nossa no nosso lugar de Brasil, eles não foram pensados para nenhuma de nós. Então, é muito comum que esses espaços, eles não são feitos para nos acolher. Por isso o desconforto, por isso a dificuldade de nos ver nesses lugares, por isso que a gente tem tantos enfrentamentos, ou então a gente entra numa guerra emocional mesmo, dos sentimentos que a gente tem ali ao longo do processo, mas todos esses lugares, eles não foram feitos para que a gente ocupasse. A gente aqui resolveu furar a bolha, resolveu sair da estatística e alcançar esses lugares porque a gente tem direito de sonhar. Então, essa é a primeira coisa. Você tem direito de sonhar, tem direito de realizar, tem direito de fazer, de crescer, de produzir.
É o seu direito, enquanto mulher negra. Então, se esses espaços não foram feitos para nos acolher, e são espaços que têm dificuldade de nos enxergar, de enxergar o nosso corpo atuando, delegando, ensinando, formando, com o microfone na mão, dando opinião, falando, com uma graduação, com uma pós-graduação, há um desconforto com os nossos corpos nesses lugares, porque historicamente o lugar dado aos nossos corpos foi o lugar do trabalho, mas um trabalho da subalternidade e da subserviência. Então, se você não estiver num lugar de subserviência, se você ousou alcançar um outro lugar, significa dizer que você sim vai ser atravessada por uma série de situações raciais, né, e conjunturais também, que às vezes você nem sequer consegue nominar. Então, essa é a primeira coisa para a gente poder. E aí, por isso que a gente tem, por exemplo, quando a gente olha para a pirâmide da liderança, vou botar desse lado aqui, gente, acho que a minha câmera está com algum problema. Se eu for botar uma pirâmide assim da liderança, o que que eu vou ter nessa pirâmide? Eu vou Jô, ter. Oi? dá uma limpadinha na câmera, vê se dá pra Já, limpar fogo. já fiz isso. Já fizesse? Tem nenhuma luz Já. perto que tá estourando, não. Tem alguma luz perto? Não, tem não. Eu não liguei a minha luz, olha eu aqui, performando. Hum, Tem não, eu vou ficar, gente, eu vou ficar assim de ladinho, tá? Eu vou ficar assim, ó, mas só me escutem, tá bom? A gente vai seguindo aqui, tá? Então, quando a gente olha para a pirâmide, assim, desse lado, né? Quando a gente olha para a pirâmide, assim, da liderança, o que que a gente vai ter nesses espaços de poder? Se você ousar colocar no Google, hoje talvez isso mude um pouco, né? Mas eu lembro a primeira vez que eu coloquei no Google. Google, mostre para mim a imagem de sucesso. O que que veio na imagem de sucesso? A imagem de sucesso é um homem branco, de terno, sentado num lugar, num ambiente, um ambiente bem performado, bem harmonioso, um ambiente bem chique, assim, é o sinônimo de sucesso. Então, se o próprio Google, quando a gente vai colocar, a gente pergunta, não tem a nossa imagem vinculada a sucesso, não tem a nossa imagem vinculada à visibilidade. Estamos ainda no processo de construção. Então, quando eu penso a pirâmide aqui da liderança, o que que eu vou ter? Eu vou ter primeiro, lá em cima, na ponta, os homens brancos, depois eu tenho as mulheres brancas, depois eu tenho os homens negros, e no fim da pirâmide nós temos as mulheres negras. Então, isso significa que esses espaços vão nos acolher ainda de uma maneira ainda mais dura. Tem uma dificuldade de nos ver questionando. E aí, quando a gente passa a ocupar esses espaços, a gente também começa a sentir uma certa angústia. Ontem eu estava fazendo um diagnóstico de uma pessoa, né, de uma mulher, e ela estava falando isso, Josi, eu já ocupei, eu já cheguei. Só que aí, agora que eu cheguei aqui, eu não consigo me sentir confortável. Fica soando que é forçado, parece que a minha fala é forçada, parece que eu não estou acreditando no que eu estou falando. Eu falo, mas eu não consigo acreditar. E aí eu vou me perdendo no que eu tô falando, porque eu começo com aquele diálogo interno, que é um diálogo interno que vai me acusando. Então, mas se eu cheguei até aqui, eu falo, ok, você focou, você foi na sobrevivência e falou, não, eu vou chegar e vou alcançar. E você alcançou. Só que aí que quando chega nesse lugar, um lugar que não tem representação nossa, um lugar que não tem. A Daniela tá falando, passei por isso. É bem sofrido, né? Um lugar que não tem representação nossa. Então você não vê outras pessoas negras, outras mulheres negras ocupando esses espaços, assim como você. Ela botou e não consegui ficar. Ah, Dani, espero que a gente consiga ressignificar e você possa ocupar um outro espaço, um outro lugar e que você consiga se manter nele. E aí não é se manter de toda forma, é se manter bem, feliz e realizada, com a saúde mental em dia. Então, quando a gente chega nesses lugares, é comum que a gente comece a guerra emocional. É isso, você lutou para chegar. Quando você chega, aí eu falo para as meninas assim na mentoria, ao invés de estarem celebrando, abrindo um champanhe, pensando, ai, cheguei aqui, começa a guerra emocional. Começa um guerreamento emocional porque há um atravessamento de uma série de questões, né? Então a gente tem a ausência da representação que é muito grande. Às vezes você foi a primeira a chegar naquele espaço. Às vezes você é a única, né? A única na mesa, a única na reunião, a única no prédio, a única no setor, a única na área. Ou tem talvez duas ali, mas você está ali praticamente abrindo caminhos. Abrindo caminhos, quem sabe, na sua família, abrindo caminhos, sabe, nos lugares onde você está. Então, desbravar é um caminho que é difícil mesmo, é dificultoso. E aí, com essa ausência da representação, você vai sentir, a coisa que você vai sentir nossa, não sinto que esse lugar é meu. Não sinto que eu pertenço a esse lugar. Na mentoria chegam meninas que dizem assim pra mim, Josi, eu acabei de ser promovida, acabei de assumir, mas eu não consigo sequer dizer o nome da diretoria que eu acabei de ocupar. Quando eu vou falar, parece que não
não é muito real. Eu não sinto que é forçado, eu não consigo dizer. Então, e isso tudo tem um nome, isso tudo tem a ver com os bloqueios que estruturalmente, né? Como a gente foi, a gente recebeu várias sinalizações da sociedade de que esses lugares não foram feitos para gente, então esses lugares também não estão preparados para nos receber. São lugares que vai acontecer o guerreamento, e aí o processo que a gente precisa fazer agora quero ocupar essa liderança que a mim pertence, porque eu conquistei esse espaço, é meu, eu conquistei esse espaço, e eu quero ocupar ele de maneira natural. A tarefa maior é a gente conseguir naturalizar o nosso corpo, o nosso emocional, a nossa trajetória, ocupando esses espaços. E de maneira natural. De maneira que você se sinta confortável. E de maneira que você se sinta feliz. De maneira que, ao ocupar esse espaço, você não entre numa guerra emocional tão profunda que você possa começar a fazer o processo de autossabotagem ou de adoecimento mesmo. Então, quando a gente fala de mulheres negras nesses espaços, a gente vai ter desafios que são específicos nossos, que são específicos da nossa pele, da nossa cor, da nossa trajetória, pelo fato de sermos mulheres negras e pelo fato de que no Brasil esse racismo ele é estrutural, ele é sutil, né? Quando eu falo estrutural é por quê? Porque ele está imerso em todas as instituições. Em todas, na política, na economia, na educação. Então, se a gente, na família, então, nas religiões. Então, se a gente cresce, né, num país como o nosso, é muito comum que a gente, ao longo da infância, ao longo da trajetória, a gente receba um monte de sinais que indicam pra gente qual seria o nosso lugar. E precisa ser silenciosa, precisa ser quieta, não pode ser raivosa, não pode se colocar, não pode. Ou então que o amor pra gente é condicional. Então, a gente cresce com esses sinais de uma variação de instituições. E embora a gente tenha, às vezes, uma sociedade que vai lutar contra o nosso crescimento e a gente consegue crescer, então, ao ocupar esse espaço, é comum que você. Só um minutinho, tá, gente? É comum que você. Não é natural, tá? Mas é comum, não, acho que, sei lá, todas as mulheres que já passaram, que já chegaram até aqui, mulheres negras que já chegaram até aqui, que estão na mentoria, ou que estão em todos os programas que eu tenho, têm alguma dificuldade nesse percurso. Então, eu queria fazer uma pergunta, por exemplo. Deixa eu pegar os meus óculos aqui, que vou fazer esse ficar do ladinho. Ó. Por exemplo, você já se perguntou por que mesmo sendo competente, por que mesmo tendo uma trajetória incrível, porque às vezes você tendo uma especialização, um mestrado, um doutorado, por que mesmo assim você sente essa necessidade de se provar o tempo todo? Ou ainda, porque mesmo cercada de pessoas ali, pessoas que não estão representadas na sua cor, você se sente tão desconfortável? Ou então, quando você começa a brilhar, né? Quando você começa, a ter sucesso, você começa um processo interno de autossabotagem, né? Então, as mulheres negras, o que que elas vão enfrentar constantemente? A insegurança constante, uma dificuldade de se comunicar com clareza, uma dificuldade de falar sobre si mesma, um medo de se posicionar para não ser taxada como raivosa ou como agressiva. Uma dificuldade gigantesca, por exemplo, de mostrar resultados de forma estratégica. Entra na reunião, mas não consegue falar, não consegue traduzir o trabalho que você vem fazendo da forma como você gostaria. Aí você sai da reunião pensando, ah, mas eu queria ter falado, por que que eu não consegui falar? Eu deveria ter falado tal coisa e não consegui falar, e aí você se retrai. Ou então, dificuldade de colocar o preço justo pelo trabalho. Tem uma coisa também que nos trava, que eu não sei se vocês sentem aí, você começa as tarefas e não termina. E sente que está atrás o tempo inteiro. Começar a tarefa e não ter. E a gente pode até pensar numa aula específica sobre isso, mas se começar a tarefa e não terminar, tem a ver com o processo de autoconfiança, né? De procrastinação, mas com mulheres negras relacionada à questão de autoconfiança. Que é isso? Às vezes eu não termino, porque eu sei que o processo vai ser um pouco cansativo, mas às vezes eu não termino, talvez porque eu entendi que eu preciso ser perfeita demais. Eu preciso estar 100% muito bom. Então eu nunca termino nada. Eu sempre vou deixar para depois. Ou então eu não termino, porque vai que eu termino, quando eu terminar, eu vou perceber que não está tão bom como eu gostaria que estivesse. E aí, às vezes, eu começo ali um processo de autossabotagem que é constante. Ou você vive no modo sobrevivência, né? Que é aquele modo em que você está sempre pronta para uma guerra. Você está sempre pronta, ou você está pronta para se encolher. Porque você está sempre esperando que algo aconteça com você. O medo de não estar à altura, o medo de não ser aceita. E uma baixa autoestima, muitas vezes intelectual,
Uma baixa autoestima também pessoal, uma baixa autoestima profissional. Também acontece muito, porque também a autoestima pra gente é uma coisa que precisa ser construída, né? Se a gente vem de uma história, de uma trajetória em que a nossa autoestima ela foi negada ao longo do processo, vejam, né? O que que acontece? Se você tem Nós temos os nossos traços, nosso nariz, a nossa pele, o nosso cabelo, o nosso jeito. Esses traços foram negados historicamente. Como é que eles foram negados historicamente? Primeiro, que tentaram fazer um processo de branqueamento muito pesado com a gente. Depois, foram negando que esses traços eram bons ou bonitos. Então, tudo que é ruim e feio estava relacionado à nossa identidade. A nossa intelectualidade, a nossa cultura, a religiosidade, a cor da nossa pele, o jeito do nosso nariz. Então, se eu tenho esse processo, é um processo de apagamento histórico. E esse apagamento histórico, ele vai me atravessar cotidianamente e ele vai começar a se expressar de maneira mais forte quando eu vou assumir um lugar que vai me deixar de maneira muito mais visível para o mundo e vai me trazer desconforto. Então, todos esses gatilhos, eles vão começar a aparecer. Por exemplo, né? Sabe que saiu uma pesquisa esses dias que é, as mulheres negras têm mais dificuldade de dirigir? Ó, nós temos uma série de dificuldades, mas as mulheres negras têm mais dificuldade de dirigir porque isso também está vinculada à questão da representatividade, a questão da autoestima, a questão da independência. Então, para nós alcançar um cargo de liderança, alcançar um espaço de visibilidade, faz com que a gente tenha esses atravessamentos. E aí, dependendo das experiências que você teve na infância, na adolescência, na vida adulta, dependendo da forma como você lidou com o seu cabelo, com a sua pele, com a sua história, com a sua trajetória, isso vai ficar mais forte ou menos forte. E aí eu quero trazer dois bloqueios que são bloqueios mais fortes, assim. Um deles, que eu até fiz um post esses dias, é essa dificuldade de se autopromover. O que que é autopromoção? A autopromoção é um processo que as pessoas brancas fazem o tempo inteiro. A autopromoção é você falar de você com naturalidade. Você falar dos seus feitos, você falar das maravilhas que você fez, você falar do resultado do seu trabalho, você conseguir verbalizar de maneira natural a sua graduação, o seu mestrado, você verbalizar suas conquistas. Basicamente é isso, algo que as pessoas fazem com facilidade. E que pra gente é um sofrimento. Porque a gente foi criada para ser recatada, silenciosa, não pode ter visibilidade. Então a gente entendeu às vezes que a ambição é ruim. Eu não estou falando da ambição daquele modo destrutivo, mas do querer mais, do ter a visibilidade. Eu lembro a primeira vez que eu peguei o microfone, assim, eu ainda estava na infância, né? Hoje eu consigo entender o que era uma perspectiva racial, mas lá atrás eu não conseguiria, né? Nominar isso. E eu lembro da primeira vez de pegar um microfone assim, e eu lembro de uma pessoa ter virado para mim e falado assim: mas esse lugar não é para você. Você não vai conseguir. Ou escutar durante a minha trajetória o seguinte, né? Quem é essa mesmo? Essa menina preta acha que vai chegar em algum lugar? E aí, mesmo quando a gente chega, e aí pensa, você vai ouvindo isso ao longo da sua trajetória. Então, é muito comum que você passe por um processo de autossabotagem gigantesco. Então, o que que é a dificuldade de se autopromover? É você falar de você com naturalidade. Vou dar um exemplo prático, né? Eu estava falando com uma moça que está entrando na mentoria, ela falou assim para mim, Josi, quando eu vou postar algo que eu fiz no meu trabalho, estou falando de uma postagem, não estou falando nem de uma conversa numa reunião, estou falando de uma postagem. Quando eu vou postar algo, eu fico pensando, o que será que vão pensar? Será que vão falar porque eu vou colocar isso aqui? Será que vão me achar muito besta? Será que eu. E aí ela fica, será que eu coloco? Será que... E acaba não postando. E aí ela vai colecionando uma série de conquistas e de vitórias que ela não posta, e aí ela também não visibiliza o resultado do trabalho, mas mais que isso, quando você não faz isso, você não valida você internamente. Você não valida suas conquistas internamente. Quando você não valida a sua conquista internamente, você não consegue construir uma autoconfiança que sustente você. Então, primeiro é a validação interna. Ah, Josi, o que que seria eu conseguir me autopromover? É porque a gente está vinculando a palavra autopromover um pouco, com um pouco de estigma, né? Mas é isso, eu falar com naturalidade do meu trabalho, das coisas que você faz. As coisas que você faz não são incríveis? Às vezes você está perto de uma pessoa que fez uma coisa bem simples, e como que a pessoa fala daquele feito simples? Ela fala como se fosse a coisa mais incrível do mundo.
E às vezes você, com uma trajetória incrível, não consegue falar de você. Porque tem vergonha, porque vão achar que eu sou boba, porque vão achar que eu sou besta, porque vão achar que eu estou querendo, vão achar que eu estou querendo, é, ocupar o espaço, vão achar que eu estou querendo aparecer. Deixa achar. O que você precisa entender e checar em você é: eu não falo de mim com naturalidade, por quê? Porque eu tenho dificuldade de falar sobre as coisas que eu faço nesses ambientes. Essa é a grande pergunta. Será que é porque eu sou tímida? Será? Ou será que foi porque historicamente você entendeu e você foi ensinada que esse lugar não pertencia a você e que você precisava silenciar ou que o seu corpo, a menina botou até hoje, não postei no LinkedIn minha promoção para gerente. Pois é. Ainda mais o LinkedIn, que o LinkedIn é uma rede social que você, todo mundo sabe para que tá ali, para fazer negócio, é trabalho. LinkedIn não tem isso, se você vai jantar, se você não vai, ninguém está interessado nisso. LinkedIn é trabalho. LinkedIn é vitrine de visibilidade para trabalho. Então, veja. E aí, às vezes, a pessoa tem dificuldade até de se apresentar como tal. Quem você é? Ah, o que que você faz? Ah, tem medo de dizer assim, eu sou a gerente disso aqui. Ou então dizer para o outro, olha, então, mas acontece que você vai precisar fazer isso que eu estou pedindo. Porque a gente tem dificuldade da validação nesse espaço. E a gente fica com esse receio, que é essa trava histórica de que a gente não pode ocupar esses lugares. Então, faz com que você não visibilize o seu trabalho. Então, eu falando, tem uma. Na mentoria, tem na mentoria que ela era. Eu brinco aqui, né? Eu falo que, gente, vocês só usam a Coca-Cola do deserto, porque eles estão sempre fazendo coisas incríveis. E aí, ela falando assim pra mim que ela tinha. Ela recebeu uma premiação incrível, assim, uma premiação muito boa, com placa, com homenagem, com tudo, assim. E ela não visibilizou, não falou, não contou pra ninguém. Ela falou, Josi, no ano seguinte, uma amiga minha, uma mulher branca, assim, ela recebeu também. E ela postou, ela falou pra todo mundo, e foi uma celebração, foi uma comemoração. E aí eu falei, e a sua placa? Ela falou, ficou guardada lá. Nem falei. Eu falo, então, quando você faz isso com você, qual é a imagem, a autoimagem e os sinais que você está enviando para você mesmo internamente? Porque na vida adulta a gente vai precisar desconstruir tudo que o racismo construiu na gente. A gente vai precisar fazer esse caminho de volta. Eu falo, olha, para a mulher branca que conseguiu visibilizar tudo isso, o que que ela constrói? Ela constrói autoestima, ela constrói validação, ela constrói autoconfiança, ela consegue visibilizar o resultado do trabalho dela. Quando você não consegue fazer, o que que tá. Aí você precisa entender, primeiro, por quê. Eu duvido que seja porque você é tímida. Sabe por quê? Porque no fundo a gente gostaria de fazer, a gente só não consegue. Então é porque você foi ensinada mesmo a ficar em silêncio, a silenciar, né? A gente passou por um processo de silenciamento muito profundo, então eu tenho muita dificuldade de visibilizar. Por isso que eu preciso ter um compromisso eu preciso materializar isso de maneira prática. Eu preciso, na próxima reunião, começar a falar, nem que seja minimamente. Eu preciso começar a falar de mim com orgulho. E aí a gente faz o processo de validação dessa trajetória. Ó, se eu fosse pedir, por exemplo, para vocês fazerem, se a gente fosse fazer um exercício prático aqui, se eu dissesse assim, olha. Vamos escrever agora no papel todas as coisas incríveis que você já fez? Eu desse assim, vamos fazer em 10 minutos. é, Vamos fazer 10 minutos. Ah, não tá perto, não, tá estourando mesmo. Se eu dissesse, vamos fazer 10 minutos de. Vamos fazer um exercício de você escrever todas as coisas maravilhosas que você já fez? Vocês teriam uma lista, certo? Vocês teriam. De coisas que vocês estudaram, de coisas que vocês fizeram. De livros que vocês já leram, de resultado que vocês já entregaram, vocês iriam conseguir fazer essa lista de maneira. Aí eu vou perguntar: quantas vezes vocês conseguiram falar sobre isso em público? Quantas vezes? Uma outra pergunta é: na hora que você vai se apresentar, veja, você está em grupo, certo? Você está numa reunião. Eu vou dar dois cenários, tá? Você está numa reunião em que precisa fazer uma apresentação pessoal sua. E aí você é a última a se apresentar. Antes de você, tem uma dezena de pessoas. Enquanto as pessoas vão se apresentando, o que que você vai sentindo? Você sente que você é tão competente quanto elas, você consegue sentir que você pertence àquela sala, que você pertence àquele lugar, ou você vai
internamente no seu diálogo interno, acusador, que a gente tem um diálogo interno acusador, isso aí é o racismo sussurrando, esse terrível. Ou quando as pessoas vão se apresentando, você vai pensando, nossa, como eu sou menor, eu sou pequena, eu não vou conseguir falar, eu não vou não sei o quê. E aí você vai se diminuindo quando chega na sua vez de você falar o que você, de você se apresentar, de você falar da sua potência, do seu brilho, de você se apresentar com naturalidade, sendo quem você murcha. Parece que você vai diminuindo na cadeira assim, se abaixando. Ou pode ser que para você seja tranquilo, eu chego na reunião e eu consigo falar de mim com muita naturalidade. Eu falo, e aí se for isso, bacana, feliz. Mas se não, é entender por que que isso acontece. E aí, se você pergunta, por exemplo, para um homem branco, você pergunta assim para ele: Ah, você se preocupa na hora que você vai apresentar para falar de você? Sabe o que ele vai dizer para você? Não, isso nem é uma questão para mim. Um homem branco uma vez falou para mim: Isso nem é uma questão para mim, porque para mim eu já sou bom. Eu já sei que eu sou bom. É isso. Porque o mundo, a estrutura de mundo foi criada no entorno dele, né? Foi criada ao redor dele. Então, para ele, ele é o modelo de sucesso. Então, isso já está dado, né? Ele foi educado assim, é naturalmente isso. Então, para a gente, não. Há um sofrimento para fazer uma coisa que é simples. E aí eu quero já que vocês saiam daqui. O que foi que você não postou ainda sobre você? Quero que você poste. Quero que você faça uma listinha aí. Faça uma listinha dessa trajetória. O que foi que você já, o que foi que já aconteceu de bom que você fez e que você não verbalizou? Verbalize. Coloque no mundo o seu trabalho. Visibilize seu trabalho. Seja a primeira defensora do seu trabalho, das suas entregas, dos seus resultados. Ana Cláudia quer falar? Tem uma mãozinha levantada? Ou é. Ah, não. Foi impressão minha. É a minha mão aqui. Então, vejam, Daniela, eu não consigo nem aparecer nos vídeos no meu perfil. Eu entendo. Eu entendo, Dani. Eu entendo você. E aí é você identificar internamente e dizer assim, não, isso não é porque eu não sou inteligente, não é porque eu sou, não é sobre você especificamente. Você consegue entender que tem uma estrutura que é maior que você e que você foi ensinada a ser assim, que tem uma estrutura que foi nos esmagando ao longo do processo, que faz com que a gente não consiga assumir esses lugares com naturalidade? Então, você precisa entender isso, não é você falar, ai, meu Deus, isso aqui é o bloqueio da dificuldade da autopromoção. Eu não consigo me autopromover. Eu não consigo falar de mim com naturalidade. Você dissesse, Josi, qual é o passo que eu preciso, Daniele, sim. Qual é o passo que eu preciso? Eu gostaria de expor mais, usar as redes para disseminar o conhecimento, mas tem o bloqueio. Às vezes posto e depois apago. É insegurança, né? E aí gera, porque aí esse bloqueio ele vem acompanhado da insegurança. E a insegurança para a gente é um bloqueio gigantesco. A gente precisaria de uma aula específica para falar só sobre a insegurança, porque ela atravessa uma série de bloqueios, assim. E ela nós todas temos dilemas silenciosos que às vezes, ontem eu estava falando com uma mentora, ela falou assim para mim, Josi, eu achava que era só eu que vivia isso. Eu achava que era só eu que sentia isso. Eu achava que era só eu que, né? E a pessoa que tá falando, ela tá falando, Josi, eu tenho anos de graduação, eu tenho anos de experiência, eu tenho especialização, eu tenho mestrado, mas quando eu pego o microfone que eu começo a falar, a primeira coisa que eu sinto é, tá forçado. E aí eu começo a me perder. E aí eu não consigo falar de mim, né? Então a voz treme, a mão realmente fica suada, né? A gente não consegue visibilizar esse trabalho, a gente fica pensando mais no outro do que na gente. E aí o exercício prático, faça uma lista das coisas que você já conquistou até agora. Depois, mais um exercício prático. Quero que você. Exercício prático de espelho é: eu sou boa, eu sou inteligente, eu sou importante, eu sou suficiente. E aí, depois desse exercício prático, você vai escolher um resultado seu, da sua trajetória e da sua história, e você vai lá e vai postar. Estrategicamente, pensando no trabalho. Eu não estou falando daquela postagem, eu estou falando dos seus resultados, aqueles que você esconde. Por quê? Porque a gente passou a vida inteira, mesmo sem ser verbalizado, a gente passou a vida inteira com a pessoa dizendo que a gente não podia chamar atenção. Mesmo quando não verbalizaram isso para você. Vocês já ouviram aquela frase de, tá querendo demais. Mais do que você pode. Tá sonhando demais, sonhando alto demais, você tá querendo demais.
Então precisa ser humilde, precisa ser discreta, precisa ser silenciosa. E aí você cresce acreditando que se destacar, falar de você, falar dos seus resultados é sinônimo de arrogância. Isso não tem a ver com arrogância. Isso tem a ver com você validar o tamanho do resultado que você entrega, você validar o seu tamanho, você validar a sua trajetória, e isso faz com que você construa autoestima, isso faz com que você construa autoconfiança, isso faz com que você comece a crescer. Aí, para o próximo passo, o próximo nível que você deseja. Então, eu vejo todos os dias mulheres negras potentes. Se a gente fosse abrir aqui a tela para a gente poder falar, o que que vocês fazem? A gente tem mulheres potentes, preparadas, competentes, mas que ainda têm muito medo de falar das suas conquistas. Que falar das suas conquistas chega a ser doloroso. Tem uma mentoranda que eu ria muito com ela, porque ela falou assim, Josi, eu aprendi a falar duas línguas. E ela, quando ela se apresentou para mim, ela falou assim, ah, não, eu lidero duas equipes, uma aqui, outra não sei aonde, eu faço não sei o quê, eu ocupo o maior cargo hoje da empresa, eu aprendi a falar duas línguas. Eu falei, sozinha? É, aprendi a falar duas línguas sozinha. E ela falava isso como se isso fosse o básico do dia, assim. Eu ouço muito aqui as mulheres fazendo coisas incríveis e falando como se fosse. E aí você se cobra muito mais, porque pra você, não, isso aqui pra mim é o óbvio, é o que que tem que ser feito. Não tem que falar sobre isso, mas tem que falar sobre isso. Precisa. Você precisa validar você. Porque você é a primeira pessoa que precisa entender que você precisa contar com você. Que você precisa ter processo de autoamor, que você precisa ter processo de autocompaixão com você, né? Porque o silêncio, veja, recuar, o silêncio ele não é humilde, né? O silêncio não é humilde. O silêncio foi uma estratégia racial para nos diminuir. E desse silêncio específico que eu estou falando, esse silêncio em que você, em que a mudez lhe toma, que você não consegue trazer para fora o brilho de quem você é. Que você não consegue ser você da maneira que você não consegue brilhar. Eu escuto muito aqui, né, na comunidade, no Instagram, mulher falando assim, Josi, eu queria ter uma autoconfiança para eu conseguir brilhar no meu trabalho. Aí eu falo, o que que tem impede? E quando a gente vai ver, são os bloqueios. Então você precisa identificar o silêncio. E claro que às vezes pra gente o silêncio é uma estratégia de sobrevivência. É que eu quero trazer isso também. Que às vezes você passou por tantas coisas que você fala, se eu não aparecer tanto, eu não vou me colocar em exposição. Só que aí você já está em exposição. Porque você já está no lugar que se destaca. Então você precisa aproveitar isso e brilhar. Tem uma mentoranda que eu brinco muito com ela, né? Que é a Ivy, assim, ela tem, eu não sei nem se ela tá aqui, acho que não. Ela tem 1,75 m, assim, uma grandona, assim, né? E aí eu falo, Ivy, você não tem como se esconder. Não com esse tamanho. Não com a área que você está, não com o carro que você ocupa. Então você pega todo esse conjunto do seu tamanho, do seu cargo, e você já entra nos espaços ocupando. Josi, como é que eu faço isso? Aí eu preciso fazer um caminho de volta, em que eu olho para mim, eu olho para minha trajetória, eu olho para minha história, eu faço esse alinhamento, eu me entendo, me aceito, me acolho, valido essa trajetória e falo, é sobre mim. E aí eu não deixo o outro me definir. Eu não deixo o outro decidir sobre mim, nem sobre a minha autoestima, nem sobre, sabe? Porque o silêncio, ele não nos serve mais. Não mais. A gente precisa construir um movimento de mulheres negras que estão em liderança, que estão em destaque. Para quê, Josi? Para as próximas gerações que vão vir, mas para que eu também aprenda a desfrutar agora, para que eu consiga curar as gerações que vieram antes de mim, para que as que vêm depois de mim, elas já tenham esse caminho aberto. Por quê? Porque antes da gente vieram outras. Para que a gente conseguisse ocupar, para que a gente conseguisse desbravar, chegar, vieram outras antes que fizeram um caminho para que a gente conseguisse ocupar esse espaço. Então, isso é eu respeitar e olhar e entender que eu também sou ancestral. Por isso, quando a gente fala, eu não estou sozinha, né? Eu não estou sozinha. Eu sou a única, mas eu não estou só. Que é essa dimensão histórica da ancestralidade. Eu preciso ter essa dimensão na minha consciência. Então, eu estou fazendo isso por mim e pelas demais. Mas eu preciso fazer isso curtindo, aproveitando, né? Porque quando você não fala do seu trabalho, alguém vai falar no seu lugar. Alguém vai definir você, vai conceituar o seu trabalho. E aí eu queria perguntar uma coisa para você. Você está pronta para entregar para outra pessoa as decisões importantes sobre você e sobre a sua vida? As pessoas já tentaram decidir sobre a gente historicamente.
Tá na hora de a gente falar, olha, desculpa, mas a minha história conto eu. A minha narrativa conto eu. Eu que a partir de agora vou protagonizar isso. Não é o outro que vai me definir. É você vai precisar definir isso. E aí, porque quando a gente entrega isso para uma outra pessoa, o que a gente vai se tornando invisível mesmo. As nossas conquistas começam a passar despercebidas, né? Esse reconhecimento, ele vai para quem sabe se posicionar, e você pode falar duas, mas às vezes eu me posiciono e mesmo assim eu não tenho reconhecimento, mas é importante que você faça a sua validação interna primeiro. E aí, uma outra coisa aqui que eu falo para as meninas, é importante que a gente tenha esperança. E eu vou falar isso sempre. É importante que você tenha esperança, que você tenha esperança em você, que você olhe para a trajetória e que você entenda que você faz parte de um povo que construiu história, que construiu uma sociedade de reis, de rainhas, de ancestrais, de pessoas, de entidades. E você vem dessa trajetória também de um povo muito forte, muito aguerrido, muito inteligente, muito estratégico e que construíram uma estrada, mas é importante que você tenha esperança. Por quê? Porque a primeira coisa que roubou da gente é a esperança, de que não vai dar para crescer, de que não é possível chegar. Tem na mentoria, eu faço muito esse processo com as meninas. Tem uma menina na mentoria que ela chegou na mentoria. Eu trago os casos porque às vezes ficam mais palpáveis. E ela ocupava o maior cargo da empresa que ela estava. E aí, mas ela estava num processo de fragilidade muito grande, assim. Ela não conseguia nominar ainda, né, as dores que atravessavam. E a gente foi identificando ali que eram questões raciais e foi dando nomes àquilo para ela poder fazer o processo de ressignificação. E em um determinado momento na mentoria, ela falou assim, Josi, eu quero sair. Eu não quero mais ficar aqui. E aí também tudo bem, as meninas começam a mentoria, em determinado momento a pessoa decide e eu falo, tá, vamos traçar o próximo passo do que você quer agora. E a gente fez esse processo de reorganizar os próximos passos dela, mas antes ela estava muito fragilizada que ela não conseguia, veja, ela estava no maior cargo. Mas quando era para falar em público, quando tinham mais de 10 pessoas na sala, quando ela ia participar, sei lá, ela tem um sonho de participar também de conselhos e tal, assim, quando ela ia para a mesa com essas outras mulheres, o que que acontecia com ela? Ela travava. Ela se sentia tão mal, tão mal, tão mal, tão fragilizada. Ela não se sentia que pertencia àquele lugar. Ela não sentia que ela tinha condições. Ela não sentia que ela tinha valor para estar naquele lugar. E aí a gente fez o processo de fortalecimento dela. E aí, nesse fortalecimento, o processo da esperança. De que, Josi? De que, ok, eu posso estar em um lugar que eu não estou feliz nesse lugar. Eu me fortaleço naquele lugar e eu coloco o meu pescoço para fora de onde eu estou. Mas para isso, eu preciso estrategicamente aprender a visibilizar o meu trabalho, melhorar a minha autoconfiança, melhorar a minha autoestima. E a gente fez isso, fez esse processo com ela. Aí, em 2 semanas, assim, ela conseguiu trocar. Ela fez uma seleção e passou. Então, é esse processo da esperança. Você precisa entender que você precisa ter esperança, a arte de esperançar. E aqui tá, vincula-se também um outro processo que é importante para você, que é essa questão da noção de valor. Quando a gente fala de valor, por exemplo, né, a noção de valor e de merecimento. O que que é merecimento? O que que é a crença do merecimento? A crença do merecimento é eu acreditar que eu mereço o melhor, que eu mereço coisas boas, que eu mereço amor, que eu mereço afeto, que eu mereço família, que eu mereço dinheiro, que eu mereço sucesso, que eu mereço felicidade, que eu mereço um bom carro, que eu mereço dirigir, que eu mereço conquistar, que eu mereço ter um mestrado. É esse processo, merecimento. É eu acreditar que eu mereço coisas boas. E esse merecimento, ele não está vinculado ao fato de eu entregar, trabalhar sem morrer. Esse merecimento está vinculado ao fato de eu apenas existir enquanto pessoa na minha integralidade. Eu mereço. Só que pra gente, a gente ouviu historicamente que a gente não merece. Os melhores lugares, os melhores perfumes. Eu tenho meninas aqui que às vezes chegam e elas falam, Josi, uma coisa que pode parecer vaidade, mas que tem um fundo racial. Ela já estava no cargo, né? Um cargo bom assim, e ela falou assim, Josi, eu não consigo comprar uma bolsa melhor do que a bolsa que eu tenho, porque fica parecendo que é vaidade. Eu falo, não tem a ver com vaidade. Tem a ver com que você não sente que você ainda merece. Mesmo você já trabalhando tanto, tendo conquistado tanto, você ainda não sente que você merece os melhores lugares. Então você não se dá esses lugares. Você não se permite ter, construir. Você não se permite estar, você não se permite ocupar.
Então, quando isso. E aí aqui é o processo da gente medir o tanto do seu merecimento, né? Eu mereço bons relacionamentos, eu mereço a felicidade. E aí o que que acontece às vezes? Às vezes a gente realmente, né, fica em cargos ruins, em empresas ruins, lidando com pessoas difíceis, porque a gente não consegue ver saída naquele lugar. E aí a noção de merecimento, ela precisa ser construída. A gente precisa construir essa noção de merecimento. É isso. Eu mereço estar e ocupar. O que isso tem a ver? Isso tem a ver também com o fato de você promover para você momentos, ambientes. Deixa eu perguntar uma coisa para você, pra gente medir a sua noção de merecimento, tá? Se uma pessoa ligasse para você, uma pessoa que você gosta de ligasse para você, com alguma questão de hospital, alguma coisa assim, para você apoiar, você moveria o céu e a terra para ajudar essa pessoa? Você se desdobraria? Quantas vezes você não passa do seu horário para ajudar uma outra pessoa? Quantas vezes você faz muito mais, às vezes até adoece num processo tentando ajudar outra pessoa? Quantas vezes você diz um monte de sim para ajudar tanta gente? Você faz esse mesmo esforço para você? Você faz esse mesmo esforço para buscar as coisas para você? Faz esse mesmo esforço para cuidar de você? Porque para a gente parece que a gente está sempre se deixando para depois. Como que isso tem implicações no meu trabalho, Josi? Aí no meu trabalho, o que que vai acontecer? Eu vou dizer muitos sims e poucos não. Eu vou ajudar todo mundo e no final vou ficar sobrecarregada. Vou ter muita dificuldade de crescer, porque eu estou sempre em prol do outro. Porque historicamente também foram me dizendo que eu precisava servir. Então, esse atravessamento, ele faz com que a gente não se coloque em primeiro lugar. E isso não tem a ver com egoísmo, isso tem a ver com autoestima. É me colocar em primeiro lugar no sentido de preciso cuidar de mim, preciso me priorizar. E não é esse cuidado em que a gente se fala assim, eu vou fazer mais um curso. Isso aí tem a ver, isso é importante, mas às vezes isso tem a ver com sobrevivência. Quando você faz um monte de curso e você fica tão insaciável que você fala, nunca tá bom. Isso tem a ver com uma insatisfação interna, que a gente tem da ausência de validação. Então, a questão do merecimento você consegue buscar para você, né? Você consegue pensar em você, você se doa para você, na mesmo tamanho, na mesma proporção que você se doa para outra pessoa? Ou as suas coisas estão sempre para depois? E aí isso vai ter uma implicação direta na forma como você lidera, como você delega, como você. Eu tenho uma menina essa é na comunidade Quilombo, não é na mentoria. Ela falou assim para mim, Josi, na empresa eu sou conhecida como a menina do sim. Isso é doído. Por quê? Porque ela nunca vai ser levada a sério. Se ela diz sim para tudo. Pode fazer isso para mim? Ah, posso. Não, deixa pro fulano que fulano faz. Não, fulano vai fazer. Não, fulano vai fazer. Sempre. Toda vez. Então, olhe, se você passa por isso, olhe para você se não tem uma relação se não tem a ver com o fato do seu termômetro do merecimento, como é que esse termômetro está aí vinculado a você, sabe? Porque isso faz com que a gente, por exemplo, que nós já estamos na. Eita, só um minutinho. Deixa eu abrir aqui, peraí. Isso faz com que, se nós já estamos na base da pirâmide, nós já estamos na base da pirâmide, já estamos lá, né, no finzinho da pirâmide. Então, isso faz com que a gente reforce esses estigmas e estereótipos que foram construídos em relação a isso. Quer ver uma outra coisa que mexe com o merecimento e autoestima? Eu acho que eu falei sobre isso, acho que foi na mentoria, esses dias. É, por exemplo, deixa eu ver alguém que pode abrir a câmera aqui para perguntar. Ah, Maria Cristina tá com uma foto lindíssima aqui. Tá, eu vou só saltar. Se você quiser, responde lá no chat, tá? Por exemplo, o que que você responde quando você recebe um elogio? Como você reage? O que que você responde? Você se sente confortável? Você se sente confortável quando você recebe um elogio? Como que você reage ao elogio? Como que você reage quando
falam bem de você, assim, quando te dão um elogio, olha como você tá bonita hoje, como você é elegante, como você fala bem, o que que você diz? Como que você reage? Oi, Vanessa, boa noite. Então, a maneira como você reage, né? Se você reage com naturalidade a esse elogio, se você reage com leveza a esse elogio, se você significa dizer que a sua autoestima ela está começando a entrar num processo de fortalecimento. Mas se você tem dificuldade em se autoelogiar, em falar bem de você, em falar as melhores coisas de você, se você tem essa dificuldade, significa dizer que você precisa de fortalecimento interno e de fortalecimento da autoestima. Se a pessoa elogia sua roupa, você fala assim: ah, eu comprei. Ah, menina, eu comprei na promoção. A pessoa elogia seu cabelo e você fala: nossa, eu tô 2 dias sem lavar. A pessoa elogia uma coisa do trabalho e diz: ah, menina, foi tão simples. Era só dizer obrigado. Só. Era só isso. A gente consegue falar só isso? Então, todos esses atravessamentos que a gente tem, né? Esse medo de ser demais, ou às vezes de ser querida, ou esse medo que a gente tem, todos são todos atravessamentos do racismo, todos atravessamentos, todos, o tempo inteiro. E aí é importante que a gente, né, comece a nominar esses bloqueios, porque a Ana Cláudia está dizendo aqui, deixa eu abrir aqui para ver. Deixa eu abrir aqui o meu mouse. Ah, ok, não. Deixa eu abrir aqui. Um minutinho. Ana Cláudia está dizendo aqui. Semana passada, um amigo me disse que eu não sei receber elogio, que eu tenho facilidade em me autoelogiar, mas dificuldade de receber. Você tem facilidade em autoelogiar você mesma ou você tem mais facilidade de elogiar outras pessoas? Que tem facilidade em me autoelogiar? Me fala, eu acho que é Ana Cláudia. Porque às vezes também tem isso, né? Eu consigo elogiar o outro, colocar o outro pra cima. É sempre sobre o outro. Eu vou melhor, eu ajudo o outro, eu apoio o outro. Mas aí na hora que eu recebo o elogio, eu não consigo. Por quê? Porque às vezes internamente, no fundo, eu ainda não consigo olhar pra mim daquele jeito. Então, como é que você se olha? Como é que você se vê? Você se vê sendo a potência que você é? Você se vê do tamanho dos resultados que você entrega? Ela botou travando, travou aqui. Você se vê com a potência que você entrega? Como que você se vê? Então, a partir. Vou. É que travou Oi. bem na hora que você acabou de ler, e aí eu não sei, perdi ali depois quando você terminou de ler. Ah, estava te perguntando se você estava falando, que você falou que tem facilidade em me autoelogiar, mas dificuldade de receber. No caso, você tem uma facilidade de elogiar você mesma, mas você não consegue receber do outro, é isso? Isso mesmo. É um pouco diferente. E aí, veja, é o olhar do outro sobre você. Esse falar é o externo que vem. E aí você precisa ir. É quando receber com naturalidade. Às vezes é desconfortável. A maioria das vezes é desconfortável. Às vezes você realmente não consegue fazer com que você receba com naturalidade. Então você sempre coloca, como a gente brinca, né? Você sempre coloca ali um, um defeito. Se a gente fosse falar de uma crença, eu diria que isso está vinculado, por exemplo, à crença do desvalor, né? Que a crença do desvalor é uma crença que fala assim, olha, eu não tenho valor, eu não sou suficiente. Eu não consigo ser suficiente. E como é que eu identifico isso, Josi? Como é que isso se manifesta nas nossas vidas? Se manifesta se a gente é perfeccionista demais, né? Perfeccionista ao extremo. A síndrome da impostura, que é uma síndrome constante. Então, mesmo com um currículo muito sólido, com entregas incríveis, com entregas potentes, você ainda duvida de você ainda duvida da sua trajetória, da sua história. Você está um tempo inteiro invalidando as entregas que você faz, ou invalidando você mesmo, ou questionando se você é tão boa assim. Esse sentimento também que você precisa provar a sua competência o tempo inteiro. Isso é praticamente um inferno. Precisa provar a sua competência o tempo inteiro. Então você está sempre fazendo. E aí isso cria um ativismo gigantesco. Você nunca para respirar, para autocuidar. Você está sempre na necessidade de provar. E nunca é o suficiente. Nunca é. Porque isso é uma necessidade social que foi imposta pra gente. Por isso que o processo de volta é você precisa olhar para você e validar você. Ah, e aí entra também a questão de recusar, dessa recusa constante de comemorar conquistas. Não é que você fala assim, ah, não vou comemorar e pronto. É que você simplesmente não coloca isso no lugar da conquista.
Sabe quando, não sei se aconteceu com algum de vocês aqui, às vezes acontece assim, a pessoa foi fazer uma palestra, fez uma coisa muito, muito boa, e aí o que que aconteceu? Todo mundo elogiou você, mas você só está olhando para os defeitos e para as coisas que você achou que você não desenvolveu bem, mesmo você já entregando naquele dia um resultado incrível. Então, ao invés de validar aquele resultado incrível, a sua mente, atravessada por uma série de questões raciais, ela faz com que você faça o processo de autossabotagem de você mesmo, da sua própria conquista. E aí você vai para casa com aquela sensação e não consegue validar a sua conquista. E aí a gente vai ter uma série de consequências, né? Uma baixa estima muito crônica, a gente vai ter, às vezes, um burnout também emocional, e aí o burnout também é um adoecimento que tem, assim, acometido as mulheres negras de uma maneira. Tem até uma autora que já fala sobre, né, o burnout racial, né? Porque a gente tem isso muito forte hoje na população negra mesmo, né? E aí a gente vai ter também um senso interior muito crítico, muito crítico. Você começa a criticar você, assim, de uma forma, sabe, muito pesada. Você não, você não consegue olhar para você. A Bell Hooks fala, olha, é importante que na casa das mulheres negras é importante que tenha amor na casa de todas as mulheres negras. É importante que tenha amor. E aí a gente não está falando desse amor, né, desse amor afetivo. A gente está falando desse amor em que a gente consegue se relacionar bem com a gente, em que a gente consegue amar a gente. Oi, Dani. É você que tá doente? Se recuperando? Não, né? Foi alguém que falou que tava se recuperando. Quem foi? Acho que foi Michelle. Então, ah, pode citar a autora do artigo do Burnout. Na verdade, nem é nem ela, na verdade, ela tem um livro. Eu não consigo lembrar o nome dela agora, mas eu coloco lá no grupo para vocês depois. Ela tem um livro e eu acho que foi a tese de doutorado dela e acabou que ela tem o nome do livro. É um livro. Ela fala sobre, ela traz, né, esse conceito do burnout racial, que é como esse excesso de trabalho, esse adoecimento mental, ele atinge a vida das mulheres negras, em especial, de como a nossa população acaba ficando mais adoecida pelo excesso, pela sobrecarga. E aí ela traz esse atravessamento racial. Por isso que o tempo inteiro a gente vai ficando ali, a gente vai aprendendo a cuidar, né? A cuidar da gente, a cuidar das nossas questões, a colocar autocuidado no processo, a colocar auto-amor no processo, a respirar, a fazer paradas estratégicas ao longo do caminho, a aprender a se defender no sentido de você ter a autodefesa de você mesma, de você caminhar para um caminho de ressignificação da sua história e da sua trajetória, sabe? Então tem. E Josi, isso acontece com todo mundo, isso se manifesta na vida, assim, de 98% das mulheres negras, assim, que chegam aqui para os variados atendimentos, elas chegam com todas essas dificuldades. E se a gente fosse nominar, a gente teria muitos outros. A solidão profunda, e a solidão profunda é uma coisa que auto-sabota a gente. Porque é isso, eu me sinto sozinha no lugar onde eu estou, sabe? A luta de um soldado só. A ausência de referência faz com que eu me sinta só. E é isso. Não, e aí tem uma coisa que as mulheres falam muito aqui. Quando a gente começa a dar nomes a todas essas questões, né? Quando a gente começa a nominar, a pessoa fala, então isso não era uma coisa da minha cabeça. Não, não era. Isso aí é o racismo, tentando culpabilizar você de uma estrutura que ele criou. Não é uma coisa da sua cabeça, isso aí é real. Isso atinge a gente cotidianamente. Vocês já sentiram, por exemplo, aquela desmotivação e às vezes a pessoa vai ficando desmotivada, assim, aquela sensação de estagnação. Nossa, eu cheguei até aqui, mas como é que eu faço para chegar até lá? E aí eu não consigo falar, eu não consigo me posicionar, eu vou ficando desmotivada, eu vou ficando muito cansada. Eu vou perdendo o brilho, perdendo o gosto, perdendo a graça, eu vou paralisando, eu vou me submetendo. Então, esses são processos né? E aí, o que você precisa fazer com esses processos? Você precisa reconhecer a sua força, reconhecer a trajetória, reconhecer a potência, desenvolver práticas de autocuidado, é, descrever a sua trajetória, olhar para essa trajetória incrível que você tem, as coisas que você já conquistou, as coisas que você ainda vai conquistar. Por exemplo, entender quais são os seus inegociáveis, quais são os seus valores, entender o que que te faz feliz, quais são os lugares que inspiram você. Entendendo o que que você se realiza. Josi, isso é possível para uma mulher negra? Claro que é.
Lembra da esperança? Vamos ter. Tá. Vamos ter esperança. E aí, na aula passada, eu até fui mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. Peguei. É, é muito real. Deixa eu ver, deixa eu ler esse coisa aqui para comentar. Aqui tem 3 novos comentários, tá? Depois eu vou lembrar de colocar a autora lá. É muito real e ouvir isso traz muitas reflexões. Sou doutora em educação. Ai, Dani, que bacana, parabéns. Quase não falo sobre isso. Não consigo nem finalizar um artigo sobre a minha tese, porque sempre acho que tudo que eu faço é ruim. Pois é, quem foi que ensinou a você que tudo que você faz é ruim? Né? Quem foi que ensinou a você que tudo que você faz é ruim? Veja, não consigo nem finalizar um artigo sobre a minha tese. E aí eu tenho certeza que a tese que você escreveu, as coisas que você vem fazendo, fez até agora, deve ter tocado a vida de muita gente. Então precisa validar, primeiro validar o processo de ter feito o doutorado. Não é, moça? É sofrido, eu sei como é, tô no meio da minha tese. Então, primeiro validar isso. E falar com orgulho, nossa, sou doutora em educação. Olha que lindo. Pensa, é bonito. E depois falar, olha, vou aqui escrever um artigo sobre a minha tese. Você já escreveu uma tese, agora vai escrever um artigo. Então, quando a gente vai falar sobre as dores das mulheres negras, as nossas dores, elas são dores muito específicas. E aí, a Vilma também traz não sei se vocês conhecem esse livro aqui, é um livro que fala sobre dororidade, que é o processo das dores enfrentadas por mulheres negras, né? Que são os bloqueios e atravessamentos que a gente tem. Todos aqueles que eu falo muito no Instagram, que eu trago aqui. Então, são as dores que as mulheres negras, elas enfrentam. E essas dores, elas falam que a Vilma traz, né? Essas dores são dores muito específicas, porque são dores que só quem tem a nossa pele, a nossa trajetória, a nossa cor e pertence a esse povo, que são as pessoas que sofrem essas dores. Só que essas dores, elas precisam ser ressignificadas, elas precisam fazer com que a gente se una nessas dores para que a gente consiga transformar essas dores em ressignificação, em flores. Então, a dor, ela não vai me parar. Ela vai se transformar em luta, ela vai se transformar em força, ela vai se transformar em ação. São dores específicas. Josi, é importante que eu consiga identificar, sim. Todas as travas que você tem, é importante que você identifique, que você dê nomes, que você entenda que isso é específico, específico por conta da sua identidade. Mas que essas dores, elas não podem parar você. Elas não podem paralisar você. Essas dores precisam ser, é, ressignificadas. Elas são transformadas em algo bom. Elas são transformadas em trajetória, em luta, em força, em autoestima, em conquista, em vitória. Elas são transformadas, tá? Então, acho que Cássia botou aqui o link do livro Dororidade no grupo. Mas depois a gente coloca lá no grupo também, tá? Então, é um livro importante para você poder entender. Por quê? O que a Vilma está dizendo? Que a gente tem a sororidade, né? Que foi um conceito criado pelo feminismo, né? Em branco ali, que é soro, né? A gente fica ali umas com as outras. E aí a Vilma, o que que ela faz? Ela fala, olha, a sororidade, ela é boa, mas ela não dá conta das dores específicas das mulheres negras. E aí ela cria o conceito de autoridade, que inclusive criou-se, será que isso que ela está criando é um conceito? Porque é uma mulher negra escrevendo, né? Então, tem um questionamento. Será que isso que ela está criando é um conceito? E a Vilma foi lá e falou, não, o conceito é dororidade, né? É um conceito que é profundo para tratar dessas dores legítimas, específicas que a gente passa o tempo inteiro. Mas nós não somos só dores. Essa é a grande questão. Nós somos potência, somos brilho, somos beleza, somos estratégia, somos inteligência, somos força. Nós somos esse conjunto todo. E é importante que você olhe para os seus atravessamentos, mas que você também olhe para para toda a dimensão de quem você é e também do que você faz. E aí, eu queria pedir licença para vocês. Já são 9 e... Nossa, já passou. Olha, 9:12. E aí eu queria pedir licença para vocês. Desde que eu comecei aqui no Instagram, acho que chegamos já, acho que a 7K, eu acho, mas somos uma comunidade de 7 mil. Eu falo que agora que eu furei a bolha, porque agora que eu comecei a receber os ataques, né, os haters todos. Principalmente homens brancos que saem do seu lugar e entram na minha página e começam a criticar. Vocês têm muito mimimi. Se você tá achando que tá ruim, vai para outro lugar. E eu já estava preparada para isso. Então, isso é uma coisa que não me atinge porque a pessoa não me define.
Mas é incrível como a pessoa fica provocada com uma coisa que não pertence a ela. Um homem branco entra na página pra olhar aquilo e a pessoa lê. Ela olha tudo porque ela sai falando nas postagens todas. Eu falo, gente, a pessoa se deu o trabalho de ler pra depois vir aqui criticar sobre uma temática que ela não conhece. Que ela não sabe que ela não é atravessada, mas ela se incomoda com a voz de uma mulher negra juntando outras mulheres negras. Então, eu falo, então significa dizer que estamos passando nesse processo de furar a bolha mesmo, sabe? Então somos mais de, né? Somos mais de 7 mil, acho que tá 7 mil e um pouquinho, assim. E aí eu tenho ouvido muitas histórias e muitas trajetórias. Então, o primeiro produto que eu criei, assim, foi a Sankofa, né? Que é a mentoria, que é essa mentoria que é esse processo de mulheres negras em liderança fazerem o processo de Sankofa mesmo, pés no presente, corpo virado pro futuro, mas eu pego a minha cabeça e dou uma olhadinha para trás, para quê? Para eu conseguir olhar para tudo, recuperar minha trajetória e ressignificar. E aí a Sankofa tem tocado a vida de uma dezena de mulheres que chegam aqui, que são promovidas ao longo do processo, que conseguem ressignificar, realizar os seus sonhos, e isso tem sido bem, bem bacana. Algumas chegam até com questões com cabelo, e aí no final da mentoria a pessoa vai lá e faz um big show, corta todinho e fala, pronto, agora selei a minha identidade. E é isso, então tem acontecido processos assim muito muito bonitos também ao longo da mentoria. Depois foi a comunidade Quilombo, eu acho que Denilza está aqui, não sei se Denilza está ainda. Depois foi a comunidade Quilombo, que é uma comunidade que também é, ela é específica para posicionamento. É posicionamento de mulheres negras. Ela é uma comunidade, é uma experiência de 4 meses, de encontro mensal, e a gente tem os encontros. Você recebe ali uma avaliação também, um diagnóstico. Você tem acesso à comunidade com outras mulheres negras, que a gente vai fazendo umas trocas. Tem o link das músicas, enfim, tem algumas coisas. É uma comunidade de mulheres pretas para a gente trocar. E a gente se encontra uma vez no mês para celebrar e fazer outras coisas. Então, essas foram as duas coisas que eu fui criando. E agora. Depois de ouvir todas as mulheres e pensar na trajetória de todas as mulheres, eu queria pedir licença para apresentar para vocês um produto novo que que saiu do forno agora. Na verdade, fazem 2 fins de semana, que a gente passou a madrugada gravando ele, que é uma oficina específica de autoestima para mulheres negras. Uma oficina específica para tratar a autoestima de mulheres negras que desejam liderar, que já estão em liderança, mulheres que sentem, né, que tem uma insegurança ali, que sentem que precisam fortalecer essa autoestima, que tem uma dificuldade de validação. E aí a oficina é para quê? Para você entender o que é autoestima, para você entender como que a autoestima acontece com mulheres negras. Como que você faz para recuperar essa autoestima? Para mulheres que, por exemplo, têm uma insegurança interna muito grande e aí a gente não consegue ir mais longe. Para mulheres que querem ocupar eu tenho uma mentoranda que eu falei assim, qual é o seu principal desafio? Porque na mentoria é isso, né? A pessoa fala qual é o objetivo dela e a gente vai atrás dele. Ela falou assim, Josi, eu quero entrar nos espaços com naturalidade, me sentindo uma rainha. Eu falo, é isso. Vamos atrás disso, porque isso tem a ver com autoestima. Eu entrar nos espaços com segurança e com autoconfiança, dona de quem eu sou, pertencendo a quem eu sou, sabendo o meu tamanho, tendo consciência de quem eu sou. E aí é uma questão de presença. Eu consigo sustentar a presença nos lugares. Eu consigo sustentar a presença e aí eu passo a me divertir nesses lugares. Eu falo, cheguei, estou confortável nesse lugar. Isso é um sentimento, nossa, é um sentimento muito bom, assim. Eu falo isso porque, sendo uma menina negra que veio da cana-de-açúcar, que sequer conseguia levantar os olhos, conseguia olhar para as pessoas hoje de frente, segurar o microfone e falar assim: vocês vão me ouvir hoje. E fazer isso com naturalidade, fazer isso com um coração tranquilo, e fazer isso me divertindo, foi um longo processo. Mas hoje já consigo fazer isso com muita tranquilidade. Eu entendi também que era possível fazer isso com outras mulheres negras. Então, uma oficina criada com todo carinho, assim. A oficina, ela tá lá, né? Tá lá na Hotmart. E aí, eu queria já falar aqui o valor da oficina. A oficina, ela tá por R$ 97. É uma oficina. Você vai ter um módulo todo em oficina e você vai ter um exercício prático para oficina. Você vai ter link de livro específico para tratar autoestima. E você vai ter acesso também ao livro chamado O Dia em que Eu Aprendi a Me Amar, que é um livro que não tem mais, que se extinguiu, e aí eu coloquei ele lá acessível para que. E esse livro também é um encontro de você, para você fazer um processo de restauração e de organização da sua autoestima. Não me deixarem falar com o microfone quando eu era criança e adulta também em espaços religiosos. Ellen, acontece também em espaços religiosos, já aconteceu comigo. As religiões às vezes também não nos ajudam, né?
E aí é esse processo da gente conseguir ocupar esse espaço e falar, ó, ok, estou aqui, vou ocupar. E isso e o que que significa autoestima para mulheres negras? Para mulheres negras, a autoestima é um pilar importante porque é um pilar estratégico para você conseguir segurar a sua presença, para você conseguir segurar a sua trajetória ali naquele lugar, para você não se permitir ser validada por outra pessoa. Então, nesse processo, vamos lá aqui, a autoestima para mulheres negras é um lugar em que você precisa construir, né? Ainda mais com a autoestima como a nossa, com a ausência de... Hoje a gente já tem, né? Tem as atrizes negras todas na TV, a gente já tem as crianças crescendo ali com a autoestima, mas no nosso caso a gente passou por um processo que foi muito mais doído, assim, que a nossa autoestima precisou ser construída, achar-se bonita, ver-se bonita, entender-se no lugar da beleza, aceitar os nossos traços, aceitar o nosso corpo, amar quem a gente é, porque a autoestima se trata disso. Não é só botar o batom, não é só colocar o brinco, não é só colocar, não é só fazer a rotina de skincare, não é só sobre isso. É sobre um olhar interno sobre você, um olhar amoroso sobre você. E a partir disso você vai ressignificando quem você é e se colocando de pé. Então, eu vou deixar essa oficina aberta durante 5 dias. As 10 primeiras mulheres que acessarem a oficina também vão ganhar uma oficina ao vivo sobre posicionamento prático para mulheres negras, que eu vou dar daqui a umas 2, 3 semaninhas. Então, depois eu vou soltar lá o link da. O link já está aqui no chat, né, para a oficina, mas eu vou soltar lá também o link lá no grupo do WhatsApp. E as 10 primeiras mulheres que já adquirirem a oficina, elas vão ter acesso aí há também uma oficina específica de posicionamento, que aí é posicionamento prático, é uma ao vivo que a gente vai trocando e a gente vai fazendo práticas de posicionamento, tá? Então o link tá aí, tá? Fica solto se você quiser, você já clica e já garanta a sua vaga. Agora eu queria abrir, perguntar para você, alguém quer trocar comigo, contar para eu poder fazer um diagnóstico, dar um direcionamento? Eu sempre faço isso na aula. Se você quiser trazer uma problemática sua, fica à vontade. Pode trazer no chat também, se você não se sentir à vontade para falar, tá? Dizer, Josi, eu tô com isso aqui lá no trabalho, tenho essa questão aqui. E aí eu te dou uma orientação, tá? Boa noite a todas. Boa noite, Quero Ellen. agradecer pela aula que está sendo maravilhosa, assim, muito bom poder participar, professora Josiane. É a primeira vez que eu participo e está sendo bem legal, mas no grupo eu já estou há um certo tempo. Bom, assim, sobre a minha vida pessoal, assim, eu já tenho pós, já tenho 3 pós, já tenho mestrado, mas eu não sei o que acontece, que já tem, assim, uns 5 anos que eu estudo para concurso. E eu sinto que eu mesma estou me sabotando, né? Depois também de ter passado por uma série de, né? Na época, assim, depois começou a ser chamado de bullying, mas na escola, né? Na infância, desde pequena, né? Por ser negra, por, né? Questões de cabelo, questões raciais, e também dentro de casa, né? Também sofri muito essa questão mesmo de ser preterida, né? A gente sabe que tem esses vieses também dentro da família, em todos os espaços, né, praticamente. Desde já, muito obrigada. Nossa, Ellen, primeiro eu quero dar parabéns pela sua trajetória, né? Porque a gente tá falando de 3 pós em um estrado. Pensa quanto tempo de vida, de dedicação, de estudo você teve, né? Quanta coisa você abriu mão para conseguir terminar 3 pós. E aí eu falando que antes teve a graduação, né? Então, a gente está falando de 3 pós e um mestrado. A gente não está falando de qualquer coisa. Então, a primeira coisa é validar isso, celebrar isso, sabe? Entender também, e aí eu vou te dar esse retorno aqui, mas entender também que o que as pessoas falam sobre você não é o que define você. Quem vai definir você é você mesmo. É você que vai definir você. Quem você já é e quem você quer ser a partir de agora. Se eu fosse dizer se eu fosse dizer seu nome completo, que eu não sei, a gente diria seu nome completo, a gente poderia falar do seu currículo, poderia falar da sua trajetória, poderia falar das suas conquistas. Só isso daqui. Ô, Ellen, mas me conta uma coisa, você consegue estudar? Porque se você já fez 3 pós e um mestrado, você consegue estudar direitinho para o concurso, consegue?
Só para tirar uma dúvida. Então, esse é o meu bloqueio. Eu tento estudar, assim, eu tenho conseguido. No caso, eu já sou professora, só que aí eu me refiro também a cargos melhores, né? Uhum. De nível, alto nível. Então, já faz alguns anos que eu estou batendo na trave, eu chego bem perto e, e também a desmotivação, não sei, né? Assim, também como ocupar esses espaços, né? De começar a receber um salário mais digno, porque no final das contas, o que a gente quer também é ter dignidade, de se alimentar bem, de vestir uma boa roupa, Uhum. né? A gente tem De se direito. sentir mesmo pertencente. É, exatamente. Isso, a gente tem direito. Então, olha, eu diria para você, a primeira coisa é isso. Quero dizer para você primeiro, assim, te acolho, né? Sinto muito que você esteja também passando por esse processo. Quero que você saiba também que você não está sozinha. É muito comum. Primeiro porque você já conseguiu alcançar aí uma trajetória, né? Você tem três pós, tem um mestrado, você já tem a sua profissão, então você já conseguiu aí alcançar. Significa dizer que você está tentando ir para o próximo passo. E aí, para o próximo passo, você vai precisar, de fato, ressignificar algumas coisas em você. Então, eu vou te passar um exercício prático nesse sentido. Aí você, se você tiver como anotar, tá? Você anota e você faz. A primeira coisa que eu quero que você vai fazer uma lista, como eu já tinha falado, de todas as coisas que você já conquistou. Depois eu quero que você anote também no caderninho todas as coisas que você sente quando você pensa nesse concurso e quando você pensa em passar sobre esse concurso. E aí, se esses pensamentos forem pensamentos que são pensamentos negativos, eu quero que você reescreva as frases de forma positiva sobre isso. Depois eu quero que você identifique quem são as referências que você tem, as referências de mulheres negras que já alcançaram sucesso. Uma coisa que seria importante para você nesse processo é você ir desvinculando as coisas negativas que você ouviu lá atrás. Eu percebi durante esse tempo acompanhando mulheres negras que existe um fenômeno com a gente. Eu quero até escrever sobre isso quando eu tiver um pouco mais de tempo, que é assim, a gente luta para chegar em determinado lugar. Então, às vezes você vai fazer a sua pós, você vai fazer o doutorado, você faz o mestrado, você alcança ali um cargo já. Só que aí, e aí você lutou para aquilo, você ficou no modo sobrevivência até alcançar, e você alcançou. E aí, quando chegou nesse lugar que você já queria alcançar, você quer dar mais um passo. Só que aí, da hora que a gente começa a pensar em dar mais um passo, que é o passo do crescimento, da expansão, da gente conseguir expandir, é, todos os bloqueios que a gente tem, tudo que a gente ouviu durante a infância, os lugares que a gente que vivenciou, as pessoas com quais a gente se relacionou, eu percebo que a maioria das mulheres negras, todas essas questões, elas acabam estourando nesse momento em que você precisa dar mais um salto, em que você precisa expandir. Então você, meu filho com a flauta. Então você precisa, veja, você vai olhar para trás. Você vai identificar quais foram todas as coisas que você já ouviu sobre você e você vai reconstruir todas as coisas que você já ouviu sobre você. Você vai reescrever. Se você ouviu que seu cabelo era feio, você vai escrever que ele. Se você ouviu que você não dava conta, você vai escrever o contrário. Se você ouviu que você não era boa o suficiente, você vai escrever ao contrário, porque você precisa rasgar com isso. E no mais, você precisa se animar. Você precisa ter esperança, você precisa acreditar em você. Você precisa acreditar que você está construindo um caminho, um percurso. Você precisa se lembrar sempre todos os dias do que você já construiu e do quanto você pode construir. Você precisa aprender a confiar e acreditar em você para o próximo passo. E isso é uma relação que você precisa construir com você mesmo. Aprender a confiar em quem você é. Aprender a confiar no que você consegue construir. Aprender a confiar que você consegue dar conta do próprio corpo e da própria trajetória. Para você conseguir ter uma postura positiva para você, para a vida e para o concurso, porque honestamente eu acho que o concurso para você é uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Você já fez três pós e você tem um mestrado. Você consegue compreender como isso é grande? É grande isso. Não é qualquer coisa. Então eu quero que você traga valor para isso que você já fez. Valor, valor, Ellen, valor. Lembra, valor. Valor para as pós que você já fez, para o mestrado, para a trajetória, para o que você está fazendo agora. Valor. E aí
você se posiciona na vida com uma postura positiva, porque isso para você é uma questão de tempo. E aí, quando você passar, você volta aqui para poder contar, tá? E se quiser acompanhamento mais de perto, depois você chama, preenche ou pode até, tá? Se você quiser depois vir para alguma comunidade, para a gente poder fazer um acompanhamento de perto, mas já faz esse exercício, que já vai te ajudar, tá bom? E a gente segue junto, né? Lá no Instagram aqui, combinado? Combinado, tá ótimo. Muito obrigada. Ah, eu que agradeço. Gente, é isso. Vejo vocês. Quero agradecer, a presença. A gente vai ter mais uma aula no próximo mês. E aí vou trazer coisas específicas. Eu vou colocar lá no grupo também, o link do grupo do Oralidade e do outro livro também que vocês me pediram. Vou colocar também o link da oficina de autoestima, tá? Então, se vocês acessem lá, que vai ser incrível a gente também poder caminhar juntas, para a gente se fortalecer e vocês conseguirem seguir. As 10 primeiras pessoas, a gente vai se encontrar numa aula fechadinha sobre posicionamento, tá? Já se inscreveu para a oficina? Ai, ótimo. Então, se já se inscreveu na oficina, significa dizer que a gente vai se ver na oficina de posicionamento. E aí vai ser treino, hein? Técnica, fala, vai ser bacana. Rita, obrigada. Ana Cláudia, obrigada. Rosana, obrigada. Vou aproveitar as orientações da Ellen. Aproveita também. Aproveita. E se quiserem acompanhamento de perto, venham para a gente poder construir esse acompanhamento com todo carinho. Meninas, muito obrigada, obrigada, obrigada. Como faz a inscrição? Você está falando da inscrição Você está falando da Josi, você está falando sobre a inscrição da oficina? Tem um link aqui eu vou mandar um link, a gente vai mandar o link lá no grupo agora, e aí você clica lá e você vai direto para a página, tá? Você vai direto para a página da oficina de autoestima. A gente vou botar no link agora. Ah, Vanessa, vou colocar agora, Josi, lá, porque aí eu te vejo também na imersão de posicionamento. Deixa eu botar lá e você clica, tá? Qualquer dúvida você me chama. Já tá, já tá lá no grupo, ó. Já tá lá, Josi. Tem o link lá da oficina de autoestima para mulheres negras. Mas eu vou colocar um. Dani, obrigada. Marciane também tá aqui. Obrigada, Maria Cristina, um cheiro em você. E é isso. Se cuidem, a gente vai se encontrando, a gente vai se vendo, tá? Um cheiro, celebrem, realizem, façam, porque quando vocês fazem, todas nós fazemos. Quando vocês celebram, todas nós celebramos. Quando vocês se levantam, todas nós nos levantamos. E quando uma tá no chão, a gente levanta quem tá no chão, porque aqui ninguém pode ficar no chão, tá bom? Um cheiro bem grande no coração de vocês, tá? Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo.